Você já percebeu como a escola treina comportamento? Nos capítulos 4 e 5 de Maquiavel Pedagogo, Pascoal Bernardin revela algo que quase ninguém enxerga. A escola não errou por acidente, ela foi transformada, com base em técnicas de laboratório, psicologia experimental e condicionamento emocional. E neste vídeo eu vou te mostrar como a educação virou uma máquina de controle e por que isso importa mais do que nunca. Fica comigo até o final. Pascoal Bernardin não começa com opinião, ele começa com documentação. Manuais, relatórios, conferências internacionais, tudo com carimbo oficial. E o que ele mostra? Que o sistema educacional moderno foi colonizado por técnicas de modificação do comportamento. Não por acaso, nem por acidente. Foi um projeto. Essas técnicas nasceram da psicologia experimental, lá nos laboratórios de Skinner e Pavlov. E com quem se testava, gente? Com animais, com ratos em gaiolas, pombos em caixas de condicionamento. Tudo muito controlado. Um estímulo, uma resposta, um reforço. Repete, 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 até virar reflexo, até virar obediência. Agora, imagine isso numa sala de aula. O que era experimento com animais se transformou em método pedagógico para crianças. Sim, crianças. E como que isso acontece? Com reforço positivo. Elogio, prêmio, palminha, estrelinha no caderno, e com punição velada, nota baixa, exclusão sutil, repreensão simbólica e também, gente, com muito treino de reflexo emocional. A criança responde sem pensar, repete sem entender, faz para agradar, não para compreender. Essa é a meta. A meta não é o saber, a meta é o comportamento desejado. O conteúdo vira desculpa, o conhecimento vira cenário e o centro da aula não é mais o conceito, é o condicionamento. Qual que é o mais grave? É que isso funciona melhor quando ninguém percebe. O aluno acredita que está aprendendo, mas, na verdade, está apenas sendo treinado, como se treina um animal. Obedecer, reagir, sentir certo, mesmo sem saber o porquê. Esse é o novo modelo educacional. E é por isso que Pascoal Bernardin começa por aqui, para mostrar que o que está em jogo não é a instrução, mas a engenharia do comportamento. E aí a coisa fica mais séria. O Pascoal Bernardin mostra com provas que essa mudança educacional não foi espontânea, não foi uma moda, ela foi planejada e planejada em alto nível. E por quem? Por psicólogos, especialistas ligados à ONU, à Organização Mundial da Saúde e principalmente à Unesco, ou seja, as maiores instituições internacionais de influência educacional. O nome que aparece nos documentos? Benjamin Bloom. Talvez você já tenha ouvido falar da taxonomia de Bloom, mas o que pouca gente sabe é que Bloom foi uma das figuras-chave na exportação de uma nova pedagogia global. E Bernardin revela as fontes, documentos, atas de conferência, manuais técnicos, e todos dizem a mesma coisa, com todas as letras. A escola deve deixar de transmitir conhecimento e passar a formar atitudes. Repito, formar atitudes. Não se trata mais de ensinar a pensar. Trata-se de moldar posicionamentos, de treinar reações emocionais, de induzir valores aceitáveis em nome do progresso. E mais, a mudança comportamental, ela já vem definida. Não é o aluno quem descobre, é o sistema que implanta. O estudante vira um canal, um transmissor de ideias que não elaborou. Ele não precisa refletir, precisa aderir, não precisa contestar, precisa se engajar. E o pior,
Tudo isso é apresentado como educação para a paz, cidadania global ou aprendizagem afetiva. Nomes bonitos, né? Mas com funções muito claras: controlar a formação emocional do aluno. E o Bernardin é preciso. Ele mostra que os próprios relatórios da Unesco afirmam que a prioridade é influenciar valores, atitudes, condutas. Não importa o conteúdo, importa o comportamento final. O aluno não é mais um sujeito que busca a verdade, é um objeto a ser ajustado a um novo modelo social, um agente de mudança. Mas a mudança, ela já está decidida. A escola virou uma esteira de produção de consenso. E por isso o Bernardin bate na tecla, porque se a escola não forma intelectuais, mas apenas reprodutores de slogans emocionais, ela deixa de ser educação e vira programação comportamental. Você já reparou como a escola virou um looping? A aula começa com roda de conversa. Depois vem o projeto social. E no semestre seguinte tem a jornada pedagógica. E entre uma atividade e outra surge um cartaz colorido com frases prontas. Lugar de fala, respeito às diferenças, somos todos iguais. Frases que ninguém discute, só repetem. É sobre isso que esse bloco agora vai tratar. A repetição como método pedagógico. E Bernardin explica que isso não é acaso, é técnica e é um método de condicionamento. A lógica é simples: repita a mesma ideia várias vezes sob diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes atividades. O nome muda, o evento muda, o cartaz muda, mas a mensagem permanece idêntica. Não se trata de reflexão, é doutrinação emocional por repetição. E o Bernardin mostra que essa repetição não é para consolidar o saber. Ela existe para neutralizar a dúvida, para tornar a mensagem óbvia, incontestável. É o famoso, mas todo mundo pensa assim. Quem questiona parece agressivo, parece mal informado, insensível. O estado do pensamento autônomo vai desaparecendo e no lugar surge o sujeito condicionado. Ele não precisa entender, só sentir. Ele não precisa argumentar, só aderir. E o Bernardin compara isso aos métodos pavlovianos. Sabe como se treina um cachorro? Apresenta-se um estímulo, oferece-se uma resposta emocional e repete-se o ciclo até que o animal reaja por instinto. Pois é exatamente isso que a escola está fazendo com seus alunos. Ela treina reflexos emocionais e, quando esse reflexo entra no lugar do raciocínio, forma-se um novo tipo de sujeito, o sujeito condicionado. Não é um aluno, é um reprodutor de estímulos. Ele não é um pensador, é um ativista automático. Ele não sabe por que pensa o que pensa, mas defende aquilo como se fosse verdade absoluta. E quando confrontado, ele responde com emoção e não com argumento. E Pascoal Bernardin chama isso de adesão sem consciência. É o que sobra quando a repetição substitui a reflexão. E é isso que transforma a escola em um palco de ativismo, onde pensar virou desvio e repetir virou virtude. A parte mais eficaz de uma máquina de manipulação é ser invisível. E é exatamente assim que a escola moderna opera. Ela não se apresenta como uma estrutura de controle. Ela se veste de boas intenções. Quem ousaria criticar uma aula de educação emocional? Quem teria coragem de se opor a um projeto de formação para a cidadania? Tudo parece bonito, tudo parece certo, mas é justamente aí que está o perigo. E o Pascoal Bernardin mostra que por trás dessas palavras agradáveis, emoção, empatia, cidadania, inclusão, esconde-se uma engrenagem de condicionamento psíquico e social. O aluno não aprende a pensar, ele aprende a sentir o que é permitido. E os manuais oficiais, citados diretamente por Bernardin,
Eles não disfarçam o objetivo, eles ensinam o professor a induzir sentimentos específicos nos alunos. O conteúdo da disciplina vira meio. O fim é sempre o comportamento. Mais ainda, esses documentos dizem com todas as letras que o papel do professor é gerar atitudes. Não importa se o aluno entende um conceito, importa se ele reage de forma certa. E qual é a forma certa? A que já foi pré-definida pelas organizações internacionais, a ONU, a Unesco, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não é o aluno quem escolhe, ele apenas reproduz uma resposta emocional aprovada. E quem sai da linha vira problema. O aluno que questiona o tema da roda de conversa, a criança que não quer participar da simulação da ONU, o jovem que discorda do tom emocional de um debate, todos esses são rotulados, mesmo que sem palavras, como resistentes, retrógrados, negacionistas. A pressão não é explícita, ela é climática, sutil, mas real e bem poderosa. O Bernardin mostra que esse é o segredo da eficácia. A máquina só funciona porque não parece uma máquina. Ela parece acolhedora, parece inclusão, progresso, mas no fundo está impondo um único modo de sentir, de pensar e reagir. A liberdade vira apenas uma palavra no cartaz da escola. O pensamento vira apenas a repetição do que já foi dito. E a educação, ela perde sua alma. Por quê? Troca o conhecimento pela conduta. A máquina funciona porque ninguém quer ser visto como aquele que atrapalha o clima. Mas é justamente esse clima que aprisiona. E Bernardin nos convida a fazer o que poucos têm coragem: ver a máquina onde todos só enxergam bondade. Agora entra a psicanálise, mais precisamente Freud e o funcionamento do superego. Tradicionalmente, o superego se forma a partir da autoridade legítima, geralmente o pai ou a figura simbólica que representa a lei. É uma instância psíquica que nasce da internalização de regras com sentido, com fundamento ético, com enraizamento simbólico. Mas o que acontece quando essa formação é substituída por uma pedagogia emocional baseada em reforço e repetição? O Bernardin responde, e o Freud ajuda a compreender. Surge um superego artificial, institucional, uma voz interna que não se forma pela via da verdade ou do reconhecimento de um princípio, mas pelo modo de desconforto emocional do sujeito. Um tipo de juízo interior que cobra conformidade e não cobra reflexão. Premia o comportamento ajustado mesmo sem compreensão. Gera uma culpa artificial sempre que há um questionamento. É um superego que alivia a tensão quando o sujeito se adapta à norma imposta. Qual que é o resultado? O aluno internaliza a regra, mas não entende o porquê. Ele obedece por inércia emocional e não por elaboração simbólica. Isso tem nome na psicanálise: formação reativa. O sujeito age em sentido contrário ao que ele sente ou pensa. Ele repete a conduta aceitável justamente para abafar o que seria a sua elaboração, a sua crítica, a sua verdade. E essa dinâmica, apontada por Freud, é típica de contextos repressivos, porém mascarados de liberdade. A escola diz assim: você é livre para sentir o que quiser, mas na prática só é validado quem sente o que já está no script. Assim, o superego pedagógico se torna uma estrutura de controle subjetivo, que não permite elaboração, apenas adaptação. E essa adaptação, como todo sintoma psicanalítico, cobra um preço. Angústia constante por não saber por que se age como se age, insegurança intelectual porque o conteúdo foi suprimido pela conduta, e um esvaziamento simbólico, já que a experiência não produz saber, apenas reflexo condicionado. E o Pascoal Bernardin mostra que o problema da nova pedagogia
não é só político ou pedagógico, é psíquico, é estrutural. Estamos formando uma geração que não pensa com símbolos, mas reage com slogans. Uma geração com um superego sem raiz, uma instância que apenas cobra adesão, pune desvios e que nunca promove compreensão. É o império da culpa sem fundamento. É o triunfo do condicionamento, isso, gente. E o triunfo do condicionamento sobre a consciência. E é por isso que pensar com Freud ajuda a entender que esse modelo de ensino não forma sujeitos livres, mas apenas corpos dóceis com mentes domesticadas. Qual é o verdadeiro problema de tudo isso? Não se trata apenas de uma metodologia ruim. O que o Pascoal Bernardin denuncia é uma mudança profunda de propósito na escola. A escola deixa de ser o lugar onde se formam pensadores e passa a funcionar como fábrica de soldados ideológicos. Isso tem consequências gravíssimas para a nossa cultura. Você começa a ver adultos que não sabem redigir um parágrafo com clareza, mas eles conseguem repetir o jargão correto com uma naturalidade. Eles não conseguem interpretar um texto complexo, mas eles são fluentes em militância. Não têm domínio do conteúdo, mas têm o medo de errar o tom emocional. Esse é o novo perfil do cidadão moldado pelo condicionamento pedagógico. E Bernardin mostra, com base em documentos da Unesco e práticas já adotadas em vários países, que a ênfase está na atitude e não no argumento. Qual que é o resultado? Uma sociedade onde o engajamento vale mais do que a análise. A opinião importa mais do que a verdade. A sensibilidade, aquela sensibilidade coletiva, se sobrepõe ao juízo individual. E isso cria um clima cultural de vigilância emocional. As pessoas passam a viver sob pressão constante. Aquela pressão de se expressar no tom certo, de evitar pensamentos que causem mal-estar ao grupo, de sinalizar virtudes, não de formular ideias. E é aí que nasce o cancelamento como prática naturalizada. Quem pensa diferente não é só discordante, é visto como uma ameaça ao clima emocional do grupo. E o passo seguinte é claro: excluir, isolar, punir simbolicamente. A cultura, a linguagem se empobrecem. O pensamento se curva ao afeto manipulado. E o Freud alertou que a civilização precisa de repressão simbólica estruturante. Mas quando essa repressão se converte em adestramento emocional, a cultura morre sufocada. O risco, então, não é só educacional, é civilizacional. Estamos formando cidadãos obedientes, sensíveis e incapazes de sustentar uma conversa com complexidade. Em nome da empatia, sacrificamos a inteligência, em nome da inclusão, expulsamos o dissenso, em nome da paz, declaramos guerra ao pensamento. E tudo isso começa silenciosamente na sala de aula, com um cartaz colorido, uma frase edificante, um projeto social e um professor treinado para regular o clima emocional. E por isso Bernardin não fala em reforma, fala em denúncia. Porque onde há condicionamento, não há cultura, há um treinamento. E a diferença entre formar e treinar é justamente o que está em jogo agora. E você já percebeu isso? Na escola dos seus filhos, na faculdade, ou mesmo em ambientes formativos que pareciam inofensivos? Já sentiu que estavam mais interessados em moldar a sua reação emocional do que em ensinar algo com profundidade? Se sim, conta aqui nos comentários. O seu relato ajuda a rastrear como essa transformação acontece e quanto ela já avançou. E se esse conteúdo fez sentido, clique em se inscrever e ative o sininho de notificações. E se quiser apoiar de forma mais direta esse projeto, torne-se membro do canal. Você destrava conteúdos exclusivos, garante que a produção continue independente e nos ajuda, eu e a estagiária, a manter esse espaço livre de qualquer pauta ideológica mascarada de ensino.
Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e fundador e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Aqui a meta é simples: resgatar o pensamento claro em tempos de condicionamento emocional. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu like e especialmente pela confiança de quem apoia esse trabalho de forma ativa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!